Olá, meus irmãos, boa tarde, paz e graça. Mais uma vez, nós reunidos para falar da palavra do Senhor Jesus. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia para nós estudarmos mais um versículo da palavra de Deus, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 37. Hoje nós vamos falar sobre José, filho de Jacó. Gênesis, capítulo 37, versículo 1 em diante. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José 17 anos, apacentava a ovelha com seus irmãos. Estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava a José mais do que a todos seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouvi e peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao seu molho. Então disseram os seus irmãos: tu, pois, reinarás sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais aborreciam que seus irmãos e por suas palavras. Meus irmãos, a vida de José foi uma vida um pouco sofrida. Teve muitas provações, como muitos de nós hoje em dia. Mas vamos falar um pouquinho mais de José. José tinha vários irmãos, no total eram 11 irmãos. E ele tinha um dom de interpretar sonhos. Ele sonhou, igual a Bíblia nos fala aqui, que os molhos, que ele estava colhendo, o dele ficava em pé e dos seus irmãos se inclinavam ao dele. Isso foi aborrecendo, porque como os irmãos de José saíam muito para apacentar ovelhas, e eles também não conseguiam falar com José pacificamente, porque eles aprontavam. E José contava o que os seus irmãos faziam para o seu pai, e eles começaram a tomar muito ódio de José, até que resolveram matá-lo. Só que alguns dos irmãos não achou certo matá-lo, mas venderam-o como escravo aos mercadantes lá, pessoas que vendem mercadorias, estava passando, e eles também eram primo deles. Eles jogaram José na cova, pegaram José, a túnica que o pai dele fez para ele, que era como fosse um casaco, mataram um bicho, melaram de sangue e levou para o seu pai para falar que o bicho comeu José, para ter uma história convincente para o pai. Só que nesse intervalo eles venderam José, aí levaram para a feira do Egito. O capitão da guarda, Potifar, que era capitão da guarda do rei Faraó, comprou José. E José, ele era uma pessoa muito abençoada por Deus, porque tudo que José fazia prosperava. Como Potifar viu essa qualidade em José, mesmo sem entender o porquê, e o que ele fez? Ele deixou tudo que ele tinha nas mãos de José. Só que, e tudo que José fazia, prosperava, porque Deus era com ele era temente a Deus. Aí teve um dia que a mulher de Potifar desejou ter José, se deitar com José. E José recusou.
E como José recusou, ela fez uma armadilha para ele. O acusou de de querer violentá-la. José foi jogado numa prisão, ficou lá por 1 ano e meio, até que ele teve dois copeiros, teve um copeiro e um padeiro do rei, que foi também lançado na prisão. Ele interpretou esse sonho do padeiro e eles voltaram a trabalhar para o faraó. Um morreu, eu quero a interpretação do sonho, em 3 dias. O faraó chamou eles, um morreu, o faraó mandou matá-lo e o outro restituiu a seu cargo. E José, o que aconteceu? Aí eles passou um tempo, o faraó teve um sonho e ele interpretou o sonho de faraó. E José o faraó colocou ele como governador do Egito. E nessa fase aí, teve o sonho do faraó, 7 vacas gordas e 7 vacas magras. As 7 vacas magras engoliam as gordas. Era 7 anos de fartura, depois desses 7 anos de fartura, vinha 7 anos de fome sobre o Egito. E faraó começou a querer se desesperar. Aí foi onde José falou com ele: é só você, nesses 7 anos, você pegar e todo o trigo, todos os mantimentos e guardar para você ter fartura nos anos de escassez. Aí quando foi nesse ano de escassez, todas as redondezas, toda a região do Egito, por próximo ao Egito, todo mundo vinha comprar trigo, comprar mantimento na mão de faraó. E José que tomava conta. Até que um belo dia chegou seus irmãos lá. E José, ele pegou e vendeu mantimentos para seus irmãos. Só que primeiro ele fez um teste com eles, para ver se eles tinham arrependido do que eles tinham feito com ele. E José, por incrível que pareça, não guardou mágoa dos seus irmãos. Aí no final, ele trouxe o seu pai, seus irmãos, tudo para morar com ele na terra do Egito. Claro, com ordem também de faraó. O faraó liberou cavalaria, liberou charrete, liberou tudo para trazer o pai deles e os irmãos. O que é que eu aprendo muito com essa história de José? Primeiro, José teve sonho, né? São como nós aqui. Sonhamos bastante e depois de sonhar, José teve bastante sofrimento. Como nós também aqui nessa terra, a gente sonha, a gente sofre, a gente busca, né? E José era temente a Deus. É o que nós também deveremos fazer, para que nós sejamos bem-sucedidos. Muitas vezes não tão financeiramente, porque hoje em dia a gente vê muita teologia aí de prosperidade. As pessoas não estão pregando salvação, estão pregando prosperidade. A prosperidade é ruim? Não, a prosperidade é boa. Só que a Bíblia fala que a gente tem que buscar primeiro o reino dos céus e depois as outras coisas serão acrescentadas. Só que as pessoas estão mais interessadas em prosperidade que salvação. E é uma coisa muito errada que nós, seres humanos, fazemos. Nós temos primeiro buscar o reino dos céus e as outras coisas vão vir, né, se for da vontade de Deus, né, igual fez na vida de José. José fazia a vontade de Deus. E as outras coisas materiais, com certeza, veio depois. Além do José sonhar, José foi preso, foi caluniado pela esposa de Potifar, né? E muitas vezes nós também somos caluniados, certas coisas que nós não fazemos, outros falam que nós fizemos. Os irmãos de José tinham muita inveja deles. Hoje em dia a gente vê muito isso aí também, até na própria família. Sempre tem pessoas que invejam a você. Na verdade, os parentes querem ver a gente bem, mas nunca melhor do que eles. A verdade é essa. Só que às vezes não é uma competição. Eu não estou aqui para competir com ninguém. Você não está aqui às vezes para competir com outra pessoa. Às vezes você somente quer levar sua vida digna e perante a Deus. Só que muitas vezes a pessoa fica com inveja de você, não é nem pelo que você tem. Às vezes um próprio sonho que você sonhar e contar, o pessoal já é motivo para a pessoa ter inveja de você. O seu brilho, o seu jeito de falar, o seu jeito de andar, né? Às vezes a pessoa, até mesmo você é uma pessoa de Deus, que busca a Deus, a pessoa não é.
a pessoa olha para você, te desdenha com as outras pessoas, zombam de você, às vezes pelas suas costas, e você nem sabe. Mas só que Deus está vendo. E no final, quem vai dar a recompensa para a gente é Deus. Não é essas pessoas aqui, né? Não é parente, não é amigos, né? Não é essas pessoas que vai dar a recompensa da gente. Porque nessa terra tudo vai ficar. Você pode ter melhor casa, melhor carro, melhor mansão, né? Tudo vai ficar aí. Um dia você vai partir, você não vai levar nada. Para onde você vai, não vai ter lugar para você gastar. Você não vai gastar dinheiro, você não vai ter casa para comprar, você não vai ter nada. Porque quando Jesus morreu naquela cruz, ele disse: eu estou indo e vou vos preparar lugar. Só que para isso nós temos que fazer a nossa parte, buscar de Deus, colocar a nossa vida perante a Deus, buscar, abrir o coração para Ele trabalhar cada vez mais, e buscar as coisas de Deus, e fugir da aparência do mal. Porque lá em Tiago capítulo 4 fala: resistirá o diabo e ele fugirá de vós. Então, tem muitas coisas aí nesse mundo que às vezes a gente fica abraçando, né? A gente quer abraçar tudo que é pecado, a gente está querendo abraçar. E ao contrário, a gente tem que fugir dessas coisas, das práticas do pecado. Coisas que desagradam o coração de Deus. Fugir, buscar as coisas de Deus cada dia mais. Sei que nós erramos, nós pecamos, somos falhos a todo momento, né? Mas temos que pedir perdão a Deus, né? Pedir sabedoria para estar vivendo aqui nesse mundo, né? Livrando a gente da mão de pessoas maldosas, né? Pessoas que querem o nosso mal, pessoas que não te desejam bem, né? Não, a gente orar por eles, né? Para Deus quebrantar o coração deles, para Deus que possa salvá-los, né? Porque nós aqui nessa terra, igual eu falei, nós estamos de passagem. A qualquer momento vai falar: fulano faleceu. E você tem que ter certeza para onde você vai, para os braços do Pai. Mas para isso depende também de você. Aí a gente fala: mas a salvação é pela graça. Sim, mas a Bíblia também fala no livro de Êxodo: ninguém apresentará a Deus de mãos vazias. Então, temos que ir por todo mundo, pregar o Evangelho do Senhor Jesus, buscar de Deus, abrir o coração, deixar Ele trabalhar. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Para vocês não, para nós, que serve para mim também. Se essa mensagem não servir para mim, também ela não serve para mais ninguém. Nós temos que buscar de Deus. Essa é a mensagem do dia de hoje. Espero que essa mensagem tenha ajudado você, que você está desanimado, que alguém falou mal de você, que alguém te caluniou, né? Pegue com Deus, não deseje o mal ao seu próximo, né? Coloque ele na mão de Deus, para Deus trabalhar no coração dele. E é isso aí, que todos tenham um restinho de final de semana abençoado, né? Que essa semana que vai entrar agora, que Deus possa trabalhar poderosamente na sua vida, no seu coração, na sua família, que venha dias melhores para a gente, que Deus venha nos confortar cada vez mais, né, dessas coisas desse mundo aqui, separar a gente desse joio, né, que o joio no meio do trigo, separar a gente desse joio aí, e que a gente possa pegar firme com Deus, e que todos tenham uma vida abençoada, em nome do Senhor Jesus. Esse é o vídeo de hoje, agradeço a todos, né, que se você gostou, vai lá, compartilha, deixe seu like para ajudar o canal, né, vamos compartilhar a palavra de Deus. Muito obrigado e até o próximo vídeo.